Dia 1º de setembro, faltam 4 meses para a virada do ano e é um período bem propício, né, para que a gente trace novas metas, tenha novos objetivos, para que a gente olhe um pouquinho para aquilo que a gente quis concretizar, mas não conseguiu realizar. Então, esse mês de setembro, eu decidi também estar fazendo aqui uma experimentação, estar fazendo algo diferente, então vocês vão me ver bastante aqui ao vivo. Eu quero fazer pelo menos 21 lives durante esse mês de setembro, né? Sozinha e com convidados. Então vocês vão me ver por aqui, fiquem atentos os temas que fizer mais sentido aí para você vir para a live, ou então quando você lembrar de alguém para você compartilhar. E a live de hoje, né, era para eu estar fazendo com uma colega, né, era para estar fazendo com a Janá, mas por um motivo particular, um imprevisto que aconteceu, ela não vai poder estar aqui na live com a gente. Então, e aí, já entrando até um pouquinho nisso que eu quero falar, é muito interessante, né, como as coisas elas vão acontecendo. E eu falo muito isso para as minhas clientes de emagrecimento, de que a vida, ela testa a gente. A vida, muitas vezes, ela coloca a gente em prova. Então a gente fala, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí a gente vai, pensa tudo sobre aquilo, e daqui a pouco, alguma coisa dá errado. Eu vejo muito isso como realmente uma forma de testar se aquilo que você falou que você queria é algo que realmente você desejava. E aí o que aconteceu? Ontem, né, eu falei assim, não, eu preciso voltar, né, a fazer as lives com consistência e tal. E aí eu pensei, durante esse mês eu vou fazer 30 dias. Oi Miriam, seja bem-vinda. Eu vou fazer 30 dias de live. Olha só como a vida ela vai testando a gente. Vou fazer 30 dias de live. Aí eu falei, nossa, mas 30 dias de live, talvez eu vou para casa de colegas, vou viajar, pode ser que eu vá para a praia, e aí eu vou me complicar. E eu penso sempre em ter um objetivo, em ter uma meta, mas eu não faço as coisas na louca. É assim que eu ensino as minhas clientes dentro do processo de emagrecimento. Então, peraí, você tem essa meta, você tem esse objetivo, você tem que olhar para aquilo que tá ali na frente. Então, você tem que olhar para o seu mês, como que isso vai acontecer. Eu sempre, né, recomendo que tenha um calendário, que você olhe literalmente para o seu mês. Então, é uma das coisas que eu faço primeiro no processo de emagrecimento, é o quê? É você ter ali um calendário e você olhar para esse calendário, porque se tem algo que eu acredito é que a gente não precisa abrir mão da vida social para conseguir emagrecer, mas também não dá para continuar fazendo as mesmas coisas. A gente precisa o quê? A gente precisa reajustar. E muitas vezes a gente olha, decide, como foi o meu caso, e aí vem e acontece o imprevisto. O que aconteceu comigo? Eu falei, não, esse mês de setembro eu vou fazer um movimento diferente, eu vou fazer 30 lives. Eu falei assim, putz, mas 30 lives, eu acho que não vai ser legal, talvez eu não consiga fazer, não vou dar conta. E aí eu falei, tá, então eu vou fazer live de segunda a sexta-feira. E eu falei, pô, de segunda a sexta-feira, nem que for uma live de meia hora, eu vou conseguir parar, encaixar aí no meu dia, meia horinha pra eu estar fazendo uma live. E aí o que eu pensei? Não, eu vou fazer essas lives com convidados. Eu faço parte de uma mentoria. Eu falei, eu vou convidar o pessoal dessa mentoria para vir aqui para fazer essa live, para fazer essa série de lives comigo. E aí, o que aconteceu? Eu combinei com a minha colega que está aqui fazendo uma live, essa primeira live, primeiro dia do mês, né? A gente combinou de estar fazendo essa live. E aí aconteceu um imprevisto lá, né? Infelizmente ela teve uma perda na família dela, perdeu a avó dela. E aí ela, né, obviamente, né, ela falou, não, eu não vou estar conseguindo fazer a nossa live. E aí eu falo, caramba, né? No primeiro dia do mês eu já tô aqui sendo testada, né? Porque eu poderia simplesmente falar, né? Oi, Alê, seja bem-vinda, Eliara, que tá chegando aqui, a Regi também, seja bem-vinda. E eu poderia simplesmente falar, ai, pessoal, a live foi cancelada e tal, mas eu falei, não, né, eu acredito muito nisso, que quando a gente quer muito algo, vão vir situações contrárias, vão vir provações, mas não pra gente não concretizar aquilo, mas sim pra gente provar pra gente mostrar mesmo o quanto que eu tô decidida a fazer aquilo, o quanto eu tô determinada, né?
E aí, quando ela falou, eu falei, não, eu vou fazer a live mesmo assim. E aí eu tive que me readequar um atendimento, porque apareceu uma reunião no meio da tarde, readequar um agendamento, readequar o horário da live, mas eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo, e é isso mesmo. E aí, uma das coisas que eu acredito ser mais importante, e eu já vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui no tema, é com relação ao quê? E hoje, graças a Deus, a gente está na era da informação, né? A gente recebe muita informação. Então, o que você quiser saber, o que você quiser entender, conhecer, o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, você pode ter certeza que na internet você encontra, em livros você encontra, em e-books você encontra. Hoje é uma abundância de informação, né? E aí, um dos pontos que eu acredito ser extremamente importante, e era uma das coisas que a gente ia falar na live de hoje, é o quê? A questão de quem em você que faz essa dieta. Então, quem em você que decide começar uma dieta, quem em você que decide dar continuidade, quem em você que abandona essa dieta no meio do caminho. Por quê? Olha só que interessante, né? Eu gosto bastante de falar do círculo dourado de Simon Sinek. O que esse círculo dourado ele ensina? O que ele diz, né? Simon Sinek chegou à seguinte conclusão, que para a gente conseguir alcançar algum objetivo, né? Você precisa seguir essa ordem. Então, qual que é essa ordem? A primeira coisa que você precisa é você saber o que você tem que fazer. Então, caramba, né? Eu quero emagrecer 4 quilos esse mês. Então, o que eu tenho que fazer? Então, então vamos começando no meu café da manhã. No meu café da manhã, eu como XYZ. Eu tenho que substituir por A, B e C. Meu almoço, eu como muito industrializado, muita fritura. Preciso trocar por uma alimentação mais natural. Na minha janta, puxa vida, eu janto muito tarde. Eu tô cansada. Eu quero sempre comer um comfort food. Eu sempre quero comer alguma coisa que me dê ali um pouquinho de alívio. Então, né, você sabe ali, e se você, é lógico que o ideal é que você busque um profissional para te orientar com relação ao que fazer, né? Porém, hoje na internet a gente tem uma infinidade de informações, você nem precisa pagar um profissional para você ir lá, e se você digitar na internet pode até ser que você encontre um cardápio. Lógico que esse não é o mais recomendado, não é o melhor que você faça, porque você é um ser individual, tem questões, né, particulares para você, mas o que fazer é o que é mais fácil. O que eu quero que você entenda, né, que o que você precisa fazer é a informação mais fácil, é a mais superficial, e no círculo dourado ela é a menor parte de um círculo. A segunda parte desse círculo é o quê? E aí eu sempre falo que o quê? Em 2014 foi quando eu consegui emagrecer os 10 quilos, que eu consegui emagrecer pela primeira vez, os 10 quilos, onde ali naquele momento, o que aconteceu? Eu entendi o que eu precisava comer para conseguir emagrecer. Então eu consegui entender que eu tinha que comer mais legumes, mais verduras, eu consegui entender que eu tinha que abrir mão dos industrializados, eu entendi o que tinha que ter no meu prato. Ali eu entendi que meu prato tinha que ser, metade dele tinha que ser verdinho, né? Tinha que ser legumes, verdura, tinha que ser salada, né? Um quarto dele tinha que ser proteína e um quarto dele tinha que ser carboidrato. Quando eu entendi esse conceito, eu consegui mudar ali os meus hábitos, e eu trago isso para minha vida até hoje. Sempre quando eu vou montar um prato, ainda que eu vá comer por quilo num restaurante, é exatamente desse jeito que eu procuro fazer a minha alimentação. Então ali naquele momento eu descobri o que até então eu nunca tinha tido acesso, vamos dizer assim, a essa informação. Eu acreditava que para eu conseguir emagrecer eu tinha que comprar os produtos fit, diet, light, né? Eu não tinha essa proximidade com uma alimentação natural, então eu ia lá e eu comprava bolacha fit, então eu comprava, então um lanchinho da tarde vai ser um biscoito de polvilho, até que eu me rendi, vamos dizer assim, para uma alimentação natural. Foi quando eu entendi aquele conceito, né, do descascar mais e desembalar menos. Então lá em 2014 eu descobri o que fazer. E aí, todas as pessoas que elas já conseguiram em algum momento da vida emagrecer, elas já sabem o que
todas não, né? Porque a unanimidade é burra, mas a maioria das pessoas, elas sabem o que tem que fazer. Se você olhar para sua história, se você olhar para algum momento da sua vida que você conseguiu emagrecer, você vai olhar e você vai falar: olha, naquela época eu fazia isso e hoje eu faço diferente. Nossa, aquele cardápio daquela nutricionista funcionou bem para mim. Ou então, nossa, eu cortei determinado alimento e eu consegui emagrecer. Eu substituí aquilo que eu fazia e eu consegui emagrecer. Então, o que fazer? Você até sabe, pode ser que você tenha dúvida entre um alimento ou outro, né, uma quantidade ou outra, que nem ontem, né, eu abri o quadro, né, Fit ou FET, que é justamente para trazer um pouquinho dessa clareza. Esse alimento pode, esse não pode, mas a maioria das vezes o que fazer, a gente sabe, né? E aí, o segundo círculo é o quê? É o como fazer, né? Eu, por muito tempo, queimei dinheiro porque eu comprava legumes e verduras e eu nem sabia como manusear, eu nem sabia como emagrecer com aquilo. E aí eu comprava e aquilo estragava na geladeira. Então, como, né? Como que você vai colocar em prática isso? Como que você vai lá e você vai pegar essa dieta e você vai colocar em prática? E aí, algo que eu gosto bastante de falar é o seguinte, né? O que você... O como, né? O como, ele é um passo além do que. Então, o como você vai fazer aquilo, ele é um passinho além, né? Mais ainda que você não saiba o que, você vai arrumar um como quando você tiver um porquê muito forte. E aí, uma frase muito comum, né? E que pra mim, cara, eu trouxe isso pra minha vida, assim, com muita intensidade, e todas as coisas que eu vou fazer até hoje eu não faço se eu não decidir o porquê aquilo é importante para mim. Então, que nem agora, me comprometi esse mês de fazer de segunda a sexta pelo menos 21 lives nesse mês agora de setembro. Eu vou lá e eu defino muito bem o porquê aquilo é importante para mim. Sem eu saber por que aquilo é importante para mim, fica muito fácil da gente ter iniciativa e não ter acabativa, da gente começar a fazer algo e não ir até o fim. E se você acha que o porquê você quer emagrecer é por causa da roupa, é por causa da roupa, é porque você quer ir pra praia, e ainda assim você não consegue ser constante, você não consegue começar algo e ir até o final, é porque esse não é de fato o seu porquê. Isso é o que você acha que é, mas não é de verdade o porquê forte que vai fazer com que você consiga se manter focada. Então, sabendo o porquê que você quer fazer tomar determinada decisão, é fundamental. É que nem eu tô aqui, eu decidi, não, esse mês de setembro eu vou parar, né? Eu falando que eu vou parar com essa palhaçada de não fazer live. Eu tenho que fazer live, eu preciso estar aqui, eu preciso levar esse conhecimento, eu preciso falar com as pessoas. Eu acredito que eu posso contribuir aí com o seu próximo passo e com o conhecimento que eu tenho, com as experiências que eu já vivi, com o quanto eu já mudei, e aí eu tô aqui e não faço, então eu vou. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e eu defino muito bem por que aquilo é importante para mim. Então, que nem hoje, quando aconteceu esse imprevisto, se eu não sei o porquê aquilo é importante para mim, qualquer desculpa que venha na minha mente vai me convencer a não fazer. Qualquer primeiro pensamento sabotador que venha, qualquer primeiro pensamento que fala, ai, mas agora não vai dar, nossa, mas agora eu vou ter que reagendar o meu atendimento, vou ter que adiantar uma hora, nossa, apareceu uma reunião no meio da tarde, não vai dar. Gente, precisa ter muito bem definido por que fazer aquilo é importante para você, porque senão você sempre vai perder. Você sempre vai perder pro brigadeiro, você sempre vai perder pro doce, você sempre vai perder pro açúcar, você sempre vai perder pro lanche. Se você não souber por que de fato fazer aquilo é importante para você, você não vai conseguir ser constante. E não é somente o fato de que mas depois como eu me sinto, é lógico que depois como você se sente quando você faz isso, é importante que esteja ancorado. Porém, na hora
que a gente tá ali de frente com doce, e eu sei disso porque eu já passei por esse lugar, eu já andei nessa rua. Você fala assim, ah não, eu quero muito emagrecer, e aí parece que dá um blackout na cabeça na hora que você tá ali com um determinado alimento na frente, ou então quando bate aquela vontade de comer doce, parece que você não quer nem dar espaço para aquele pensamento vir, porque a única coisa que você quer naquela hora é comer aquele determinado alimento. Eu já andei nessa rua, eu sei exatamente como é. Porém, aí eu quero entrar agora no tema da nossa live, que é o quê? A minha colega que eu ia fazer a live, ela trouxe muito sabiamente, e eu gosto muito de estar perto dela, que é uma mulher extremamente inteligente, que é uma mulher que já andou muito por esse caminho, que é o que eu vou falar aqui, que é extremamente importante para você conseguir, de fato, ter iniciativa e ter acabativa, você começar e ir até o fim. Que é o quê? Tudo aquilo que você faz e que você não gosta que você faz, tudo aquilo que você faz e que te incomoda, tudo aquilo que você faz e que te gera dor, tudo aquilo que você faz que te afasta do objetivo que você tem, tudo aquilo que você faz que depois você se arrepende, tudo aquilo que você faz que faz você se sentir mal. Então, por exemplo, putz, agora eu tô no desafio 30 dias sem açúcar, até dia 30 de setembro. Se você decidiu qualquer coisa que seja, então eu quero emagrecer, e você decidiu, não, para emagrecer eu tenho que fazer atividade física, aí passa, vai lá, se inscreve na academia, não vai na academia, paga a mensalidade, mas não vai. Ou então você fala, nossa, eu preciso começar a beber água, aí você vai e toma, no primeiro dia você toma 2 litros de água, no terceiro dia você já não toma mais. Ou então você fala, ah, não, eu vou parar de comer comida industrializada, ou então eu vou parar de comer fritura, eu vou comer uma alimentação mais natural, e eu não consigo. O que eu quero que você entenda? Que tudo aquilo que você quer fazer, que você sabe que vai te levar ao objetivo que você tem e que você não consegue executar, existe uma resposta do porquê você não consegue fazer isso. E essa resposta, ela não tem a ver com as questões externas, ela não tem a ver com o meio ambiente, ela não tem a ver com o meio externo. Isso é, eu, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Todas as vezes que eu tentava começar uma dieta e eu não conseguia até o fim, eu começava a procurar defeito na dieta. Eu começava a olhar para aquele cardápio e falar, ah, não, mas também, né, que nem eu sempre dou um exemplo, né, uma vez que eu queria emagrecer, e aí eu falei, não, durante essa semana eu vou só comer bolacha cristal e tomar chá sem açúcar e água. É lógico que a minha imunidade caiu, né? É lógico que eu fiquei doente naquela semana, né? E aí, quando isso aconteceu, né? Mas aí eu pensava, nossa, mas também, né? Não tem zero nutriente, né? Hoje eu tenho essa consciência, naquela época não, né? Ah, essa dieta não funciona. Ah, essa dieta é muito ruim. Ah, isso aqui não funciona pra mim. Ou então eu ia né? Ou então acontece muito, não aconteceu comigo, mas aconteceu já com vários clientes minhas. Ah, eu me inscrevo na academia, ah não, mas aquela academia lá é muito ruim. Ah, mas aquele professor lá não dá atenção. Ah, mas a academia é muito longe. Ah, mas eu não tenho tênis adequado. Então a gente está sempre procurando o quê? Justificativa para aquilo que eu não consigo fazer. Tô sempre procurando, né? Ah, não, mas a nutricionista passou um cardápio que é muito complicado, né? Outro dia eu tava numa sessão de clareza e aí a moça falou assim, nossa, mas esse cardápio aqui que ela passou, eu vou comer abacate com cacau. Isso daqui pra mim não cabe, isso aqui pra mim não tem nada a ver comer abacate com cacau. E aí é algo que é extremamente importante. Abrindo aqui um parênteses, porque o assunto não é esse nessa live, o que é importante? Para você ter liberdade alimentar, para você conseguir comer as coisas que você gosta, a primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa se prender a um cardápio, você precisa entender o conceito por trás daquele cardápio. Então, por exemplo, uma nutricionista que ela passa um lanche da tarde com abacate, por exemplo, ela tá focando o quê? Em uma gordura boa que vai contribuir para te deixar mais saciada. Só que não necessariamente é o abacate, só que a nutricionista ela precisa colocar um alimento ali. Então ela vai colocar aquele alimento que corresponde àquela necessidade. Por exemplo, a necessidade que você tem, na maioria das vezes, ou que você relatou para ela, que você tem mais fome no período da tarde.
O que vai trazer mais saciedade? A gordura é um tipo de alimento que traz mais saciedade. Mas aí você olha para aquilo e fala, ah não, mas comer abacate com cacau no meio da tarde. Se você entender o conceito daquilo, você pode fazer uma troca. Então, por exemplo, você pode comer uma porção de coco com uma porção de oleaginosas, por exemplo, que são 2 tipos de gordura boa também. Ah, isso aqui funciona para mim, isso daqui bate com o que eu gosto, com o que eu tenho, enfim. Mas se você não entender o conceito, você vai ficar preso ao cardápio. E aí, quando a gente fica preso, né, àquela informação, aquele cardápio, o que acontece? Eu não consigo executar aquilo que tá ali. E o fato de eu não conseguir executar aquilo que tá ali faz com que eu simplesmente não faça nada. Eu simplesmente não execute. E comece a colocar defeito naquilo. Então, a academia é muito longe. Ah, mas abacate com cacau não tem nada a ver. Nossa, que combinação esquisita. E aí, você não consegue ser consistente. Porém, o grande segredo, e é o que eu quero falar aqui pra você nessa live, é o seguinte. Porque assim, ó, tudo funciona. Exercício, corrida funciona, caminhada funciona, crossfit funciona, exercício de HIIT, que são os exercícios que eu amo. Oi, Dani, sua linda, tudo bem? Funciona. Alimentação low carb funciona, cetogênica, tudo. Eu quero falar pra você que tudo funciona. Se existe algo desenvolvido, se existe alguém que já fez que já aplicou aquela estratégia, que já teve resultado, aquilo funciona. Então, aquilo que você olha e fala, isso daqui não funciona, pode ser que não funcione para você, sim, pode ser que não funcione para você. Porém, eu quero falar para você que sim, isso funciona. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a grande questão não tem a ver com as questões externas, não tem a ver com aquilo, com a estratégia que é. Então, não tem a ver com somente a ver com atividade física, somente com o tipo de alimentação que você está seguindo, mas principalmente com o que você precisa entender com relação a você do porquê aquilo não funciona. Então, por exemplo, lá uns 6 anos atrás, mais ou menos. Uns 6 anos atrás, mais ou menos. O que aconteceu? Eu já sabia o que fazer, no comecinho da live eu falei, né? Lá em 2014 eu aprendi o que eu tinha que comer para conseguir alimentar, né? Conseguir emagrecer. E aí até dei o exemplo do prato, né? Metade do prato eu entendi que tinha que ser legumes, verduras e salada, 1/4 do prato proteína e 1/4 do prato carboidrato. Lá naquela época eu entendi isso. Porém, depois, aí eu fui emagreci 10 quilos. Depois de um tempo, o que aconteceu? Aconteceu um fato na minha vida que fez com que eu não conseguisse mais aplicar aquilo que eu tinha aprendido. Saber o que fazer já não tinha força suficiente para que eu conseguisse de fato executar aquilo. E aí o que acontecia? Eu ficava colocando defeito no tipo de dieta que eu estava fazendo. E aí o que eu comecei a fazer? Incessantemente buscar meios e alternativas de voltar pro peso que eu tinha. Por quê? O que aconteceu? Eu engordei de novo. E aí eu falava assim, não, mas agora isso daqui não funciona. Aí eu ia lá pagar procedimento estético. Nossa, mas isso daqui, gastei dinheiro e comprava remédio e comprava um monte de coisa. E aí o que eu quero falar pra você? Que na verdade, quando aquilo aconteceu comigo, eu tinha passado, né, por uma determinada situação na minha vida que me gerou um desconforto. Então eu tava ali vivendo uma grande dor. E aí a gente tem essa programação básica que é o quê? Buscar prazer e fugir da dor. E eu tô compartilhando isso aqui com você, por quê? Porque o que eu tinha que aprender naquele momento da minha vida que eu não estava aceitando. Existia ali um aprendizado, tinha algo que eu tinha que aprender. Porém, a comida era minha válvula de escape. E aí eu ficava brigando comigo porque eu não conseguia mais ter foco, porque eu não conseguia mais me alimentar de uma forma saudável, porque eu não conseguia mais manter aquela determinada alimentação. Porém, o que eu fui entender depois de um tempo? Aí depois de um tempo, é que eu não vou conseguir contar agora. Isso que aconteceu em uma outra live eu conto. Mas aí depois eu consegui reconciliar toda aquela situação. E aí fez com que eu conseguisse voltar a ter foco.
Quando eu comecei a voltar a ter foco, eu falei assim, gente, não tem a ver com a comida, tem a ver com as questões emocionais, tem a ver com o desconforto que eu tô sentindo e o conforto que eu busco na comida. E aí, ali, naquele momento, eu entendi que não tem a ver com a dieta, que não tem a ver com o exercício, mas tem a ver com o que eu preciso conhecer de mim. Então, existiam informações de mim que eu não estava acessando e que faziam com que eu buscasse a comida incessantemente e incansavelmente. Então, qual que é o meu convite aqui para você? Se você já tentou várias dietas, várias estratégias, vários exercícios, você já tentou vários procedimentos estéticos, remédio e mais um monte de coisa, o que você precisa entender? Que você precisa acessar algum conhecimento que você ainda não teve, e esse conhecimento, meu bem, é sobre você. É sobre você, sobre a sua história, sobre os desconfortos, como eu compartilhei aqui de algo que eu passei em um determinado momento. Então, o conhecimento que você precisa não é sobre uma outra dieta. É lógico que isso complementa e isso pode fazer a diferença, sim, né? Porque nosso corpo, ele é físico, né? Acontece uma combustão química quando a gente come. Então, sim, né? Você saber o que comer, é lógico que é extremamente importante. Porém, se você começa e você não termina, é por quê? Porque existem informações sobre você. E aí que entra algo que está um tanto banalizado, mas que é a resposta que muitas pessoas ainda negam, que é o quê? Um processo de autoconhecimento. É um processo que faz o quê? É um processo que vai fazer com que você olhe para aquilo que faz com que você busque a comida, com que você olhe para aquilo que não te permite ser consistente na prática de atividade física, com que você olhe para aquilo que te trava, para aquilo que faz com que você fique exatamente onde você está. E a partir desse conhecimento sobre você, é que você vai conseguir ter mais, se sentir mais leve para você conseguir fazer uma alimentação que vai te levar ao resultado que você deseja. Você vai se sentir mais leve para conseguir o quê? Para conseguir fazer uma dieta. Na verdade, todo mundo faz dieta, só que tem pessoas que fazem dieta que emagrece e tem pessoas que fazem dieta que engorda. Dependendo de como tá as suas questões internas, pode ser que você esteja aí por conta desse desconforto, desse desequilíbrio emocional, e o nosso corpo ele tá buscando sempre um equilíbrio, né? E aí a forma como a gente parametrizou internamente, que tô com raiva, para me acalmar eu como, é uma forma de encontrar um equilíbrio que acaba gerando um desequilíbrio. Mas você precisa entender como isso está internamente, tá? Então, é isso, né? Compartilhei aqui um pouquinho por que eu tô aqui fazendo essa live, porque a Dani tá num processo comigo, né, Dani? E eu sempre falo, a vida testa a gente, e a vida testa a gente o tempo todo. Então hoje eu fui testada, né? Acho que eu passei nesse teste de hoje, tanto que eu tô aqui com tudo que tinha para dar errado. Eu tô aqui, tô fazendo, né, a minha live, mas só tô fazendo isso porque eu tenho um porquê muito claro, né, do porquê fazer isso. E é isso, né? Se você gostou, se isso fez sentido para você, a Dani falando muitos testes, né? Se você gostou, se você fez sentido, me manda, ou então se você ficou com alguma dúvida, né? Me manda um direct e fala, Nani, isso aqui eu não entendi, ou então se você quiser compartilhar, Nani, isso aqui eu gostei, isso fez sentido para mim, né? Me manda lá um direct que vai ser um prazer te ajudar aí com algo, com algum pequeno próximo passo para você, né? Se fez sentido, encaminha essa live para uma amiga também, né? E se você falar assim, nossa, Nani, eu quero saber um pouquinho mais, né? Lá no link da minha bio, tem um link para você estar preenchendo de um formulário aonde você pode estar fazendo uma sessão de clareza, tá? Você vai estar fazendo um investimento para estar fazendo essa sessão de clareza, mas o seu porquê, né, a gente pode descobrir de fato aí numa sessão de clareza. Então você fala, Nani, eu quero saber como dar meu próximo passo.
Então lá no link da minha bio tem um link lá, quero agendar minha sessão de clareza, aí você vai preencher um formulário lá, e depois você vai ser direcionada para o meu WhatsApp e aí ali a gente vai conversar. Tem um investimento que você vai fazer para estar fazendo essa sessão de clareza, mas que com certeza aí pode ser um divisor de águas na nossa vida. Eu vou até deixar um depoimento que eu recebi essa semana de uma moça que ela fez uma sessão de clareza comigo muito, 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 muito bacana. Já faz uma semana já e ela mudou completamente ali os comportamentos dela e tá sendo bem bacana, tá bom? Então, gratidão para você que está aqui comigo, gratidão para quem passou por aqui, gratidão por quem vai assistir essa live depois, tá? E aí, coloca aqui os seus comentários, dúvidas e perguntas sobre essa live. Uma live aqui correndo, mas com um pouquinho da minha mensagem entregue. Um beijo, fiquem com Deus.